Virtual News. Virtual News. STF, suspensão de direitos políticos não impede posse em cargo público. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira autorizar que um homem condenado por tráfico de drogas em Roraima tome posse em cargo público federal na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, após ele ter passado no concurso público enquanto estava preso. Além de passar no concurso, o homem teve o benefício de liberdade condicional concedido pelo juiz da Vara de Execuções Penais, responsável justamente para que pudesse assumir o cargo de auxiliar de indigenismo. No entanto, no momento da posse, ele foi impedido de assumir pela FUNAI, pois não possuía o recibo de quitação eleitoral, documento exigido pelos requisitos do concurso público. Representado pela Defensoria Pública, o candidato recorreu à Justiça, alegando que não poderia estar com a situação eleitoral regular, pois não conseguiu votar por estar preso. Além disso, ele alegou que a participação em vestibulares e exames oficiais de concursos públicos é um direito do apenado e que quer fazer exigências de que não considere a privação da liberdade seria uma discriminação do candidato. A primeira instância rejeitou o caso, mas na segunda instância o homem teve reconhecimento do direito de tomar posse. A FUNAI recorreu então ao Supremo, argumentando o princípio da constitucional da isonomia, segundo o qual todos os candidatos devem ser submetidos ao mesmo requisito para posse. Na quarta-feira, a maioria dos ministros do Supremo afastou a necessidade da quitação eleitoral para que o candidato preso aprovado em concurso possa ser nomeado e empossado em cargo público. Tal entendimento se dá em respeito ao princípio da dignidade humana e do valor social do trabalho, diz em tese final de julgamento. O caso possui repercussão geral, ou seja, seu desfecho deve ser observado no julgamento de todos os outros casos semelhantes na justiça brasileira. Prevaleceu ao final o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a suspensão dos direitos políticos em decorrência da condenação criminal não pode ser estendida a outros tipos de direitos, como o de direito a trabalhar. Moraes destacou ainda a peculiaridade do caso concreto que reforçou seu entendimento. Em regime fechado, ele estava, sabendo todas as condições dos presídios. Imagine a força de vontade que deve ter tido esse condenado em passar num vestibular, em 2 concursos de estágio e em 2 concursos públicos. O relator foi seguido por André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia e Luiz Barroso. Ficou vencida a divergência aberta por Cristiano Zanin, que votou no sentido de não ser possível a posse em cargo público de quem se encontra com os direitos políticos suspensos. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durem seus efeitos, suspende o gozo de direitos políticos, impedindo a investidura em cargo público, propôs o ministro, que foi acompanhado por Dias Toffoli. O ministro Nunes Marques se declarou impedido por já ter julgado o caso quando era desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O decano da Corte, Gilmar Mendes, não participou. Eu coloquei essa matéria e coloquei na íntegra, porque, na verdade, isso abre um precedente, isso abre uma situação. É incrível como as decisões no Supremo estão sendo polêmicas, muito polêmicas. E você vê que o ministro mais recente, o Zanin, que todos esperavam, né, tivesse uma conduta, está tendo uma conduta diferente. Agora, quando você abre essa questão da condenação, nesse caso, e a matéria é muito clara, isso abre precedente para todo o país. Imagina quem foi condenado na Lava Jato e não pode ser nomeado para qualquer tipo de cargo comissionado. Mesmo estando usando tornozeleira, mesmo estando em liberdade condicional, não pode assumir. E aí pode. E aí você tem uma situação da violência contra a mulher. Quando o sujeito ele pratica crimes de violência contra a mulher, ele é impedido de ter, né, de poder exercer um cargo comissionado. Quando você vai entrar no serviço público, lhe é pedido antecedentes criminais. Agora, o sujeito que foi condenado por tráfico de drogas tem uma ressalva porque ele fez o mérito. Mas vem cá, você está condenado por quê?
Porque você estudava muito antes? Ou porque você traficou drogas? Você cometeu um crime? Ou você traficava o quê? O vestibular? Você traficava o quê? Livros? Tem aquele filme, A Menina que Roubava Livros. E você fazia o quê? Traficava livros? E aí o Supremo Tribunal Federal vem dar esse entendimento e torna toda essa bagunça jurídica no país em uma coisa muito mais assertiva agora. Agora já está claro. André, se você quiser comentar, se não quiser comentar... Não, eu vou fazer também. só um comentário só. Já falei diversas vezes que o STF é responsável pela grande instabilidade jurídica que compromete a segurança jurídica, que compromete a aquisição de novos investimentos e compromete atrair novos investidores estrangeiros. E o segundo comentário que eu quero fazer é que o Zanin, né, ele entende que a pessoa que está condenada tem os seus direitos políticos cassados. Então, que vem a mim, desculpa eu ser agora um pouco sarcástico, mas eu acho que ele votou contra porque o cara não era cliente dele. Porque se fosse cliente dele, tivesse pago a bala, né? Eu falei a bala, não falei mala. A bala, tivesse pago a bala de quantidade, talvez ele votasse favorável ao cara. Então, eu paro por aí. Interessante, né? Porra. Eu defendo e julgo. Observo de formas diferentes. O único que teve coerência aí foi o Fux. Não, o Moraes, né? Acho que o Moraes Não, Moraes não tem como. Não, Não, o outro. Que votou, que já tinha sido... Que pediu pra se abster porque ele já deu voto no aqui, caso. Acho que foi... Quem foi? Não, o Dias Toffoli acompanhou o Zanin. O Zanin. Foi o... Nunes Marques. Esse foi coerente no Nunes voto. Marques. Foi coerente, Os já outros, votou lá, não vou votar não vou. Agora... Na verdade, eu me livrei dessa, né? Agora sim, segunda instância, agora cometeu o crime. Você já pensou? O cara tá lá, tá condenado. Ah, não, arruma um emprego para ele aqui na secretaria tal, pega de lá, traz para cá. Ah, mas ele tem direito. Ele não está trabalhando porque ele está preso. Tudo bem que... Ele não está vindo por porque ele está preso. Ele não pode votar porque ele está preso, pô. Nesse caso aí, a gente tem que... não vamos também generalizar a questão do cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração, com um concurso público, né? Tudo bem, existe um esforço, existe um sentimento de mudança, que é para isso que existe o nosso sistema prisional. No Brasil, nós não temos pena de morte e nem prisão perpétua, porque é o sentimento de que a pessoa é recuperável. Então, isso a gente aprende no Código Penal. Eu vou ser bem taxativo agora. Eu cometi um crime, estou preso, trafiquei, estou preso. E aí você, cidadão de bem, que fez isso, que está ali direto, trabalhando, que não comete crime nenhum, nós vamos participar do mesmo concurso. Eu passo. Você não. Você fica uma vaga depois de mim. Então E aí? Como é que fica? Eu preencho todos os requisitos, inclusive fui votar, não justifiquei. Só que eu estou na sua frente, porque eu participei do concurso. Então, a partir do momento que eu não cumpro as leis, eu estou saindo do que determina a lei e eu estou abrindo mão dos meus direitos. Isso. Afinal de contas, eu vou ser convidado a ficar sob custódia do governo dentro de das suas unidades de reclusão. Perfeito. Isso. Agora, você que está aí trabalhando, que está pagando seus impostos, que é um cidadão da ordem, você acaba sendo prejudicado. Ah, mas o outro... Meu amigo, é uma questão de regularidade. Você é uma pessoa que tem uma regularidade junto às leis. Agora, eu não cumpri, estou lá dentro, passo e dou tchau para você, André. É isso aí. Tchau para você também. Gestante com contrato temporário tem estabilidade e licença. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por unanimidade, que mulheres grávidas em cargos comissionados ou contratados temporariamente têm direito à licença maternidade e estabilidade no emprego, da mesma maneira que as trabalhadoras com carteira assinada ou concursadas. Os ministros julgaram um recurso de uma gestante de Santa Catarina que teve negada a estabilidade no posto de confiança que ocupava no governo estadual. Ela agora teve o recurso provido pelo Supremo, que estabeleceu em tese de julgamento que deve servir de parâmetro para todos os casos similares.
Ao final, todos os ministros seguiram o voto do relator Luiz Fux, para quem mais que uma questão trabalhista, o tema trata da proteção à gestante e da proteção especial a crianças conferida pela Constituição, uma vez que o convívio proporcionado pelo direito à licença maternidade é fundamental para o desenvolvimento de recém-nascidos. A tese estabelecida diz que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo e da licença maternidade e de estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, ser contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Hoje, a legislação prevê licença maternidade de 120 dias, em geral podendo chegar a 180 dias em alguns casos. Já o período de estabilidade no qual a mãe não pode ser demitida dura desde a descoberta da gestação até 5 meses após o parto. Vamos ser polêmico aqui? Vamos ser polêmicos. Márcio. Quando se trata ali dos cargos comissionados, todos os cargos comissionados devem estar dentro de um período onde o administrador está exercendo o seu mandato que foi otorgado pelas urnas. Ou seja, ele começa no dia 1º de janeiro e finda 4 anos depois, no dia 31 de dezembro. Todos os comissionados devem ser exonerados nessa data, porque tecnicamente se encerrou o ciclo dele, se encerrou o período administrativo, aquele período onde ele é responsável pelas contas públicas, responsável pela versação do dinheiro público, e ali compete todas as análises e responsabilidades, inclusive questões que são administrativas, que podem se tornar crimes, podem se tornar inelegíveis ou não. Ponto. Então, o comissionado ele pode começar no dia 1º de janeiro e ele termina no dia 31 de dezembro. Perfeito? Ok. No caso de uma gestante que estiver grávida e provar a gravidez, antes do fim do prazo deste 31 de dezembro, se ela chegar e falar, estou grávida em setembro, ela continua para o outro mandato. Aí eu pergunto, mas e a lei que diz que tem que parar ali? Como é que fica? Eu não vi essa propositura, Márcio. Eu acho que você tem toda a razão. Na verdade, quando você leu, eu prestando atenção um pouco na matéria e tentando acompanhar, eu acreditava que, ok, durante o período de 4 anos, eu assino a sua conclusão porque eu acredito que se isso aconteceu, e aí esses 180 dias, desde o início da gravidez, ou os meses depois de ganho, a gestação terminada, eu acho que ela tem todo o direito. Eu acho que a partir do momento que acabou o período de mandato daquela administração, eu acho que aí já tem que ser estudado uma outra coisa, um outro formato. Eu acho que até direito sim, como cidadão, mas eu acho que ela não é mais funcionária. Eu acho que o direito é assim, porque durante esse período ela recolhe para o SUS. Uhum. Então, até os 4 anos, olha, você já não tem mais, não está ligada à administração estadual, municipal, federal. Sim, vai Só pro SUS. que você tem direito a receber os seus salários e o SUS vai manter esse salário para você, ou porque INSS. você contribuiu com o SUS. Então, a justiça agora lhe garante que você permaneça com essa contribuição, vai recebendo o seu salário do SUS até o período vigente da gravidez, 5 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Agora, você tem uma lei, aí você fala, não pode, mas a lei não está ali. Na verdade, eu não sei se... Eu tenho minhas dúvidas se está indo nesse caminho de continuar 4 anos depois. Não, pelo que se diz ali, não pode. Pelo que se diz ali, não é. Não pode, você vai ter que continuar. A lei já deu essa jurisprudência, já tem esse entendimento. Eu acho que é complicado porque realmente, é como a gente está trazendo aqui. Deixou de ser funcionário da casa. Então, contratos temporários. Ok, o contrato temporário venceu. Acabou o contrato temporário da gravidez, vem cá. NBS, INSS. É responsabilidade sua. É responsabilidade do INSS. É isso que eu estou colocando aqui. É isso que a gente está colocando. Responsabilidade sua. Não, fica ali. Gente, desta forma, a única coisa que está se fazendo é dificultando para a mulher ingressar no trabalho. Porque qualquer empresário, qualquer empresa, assim, a gente fala de comissionado ou de contratual. Se eu tiver que contratar alguém, eu vou pensar 2 vezes. Ou colocar na cláusula do contrato, proibido engravidar. Isso é complicado, né? Sim, ao invés do governo falar, não, a responsabilidade é minha, o INSS vai assumir essa responsabilidade e vai cumprir com a sua obrigação. É de responsabilidade do governo, porque afinal de contas a pessoa está contribuindo. Ele está contribuindo ali com o sistema. E aí agora não, se você engravidou, já não é responsabilidade mais patronal. Passou o período, o prazo contratual. Porque
A dificuldade é essa, eu não sou nada contra esse benefício, muito pelo contrário. Não, sim. Prefiro que se estenda ainda mais. É justo que venha. Que venha. Mas só que a forma que nós estamos colocando, vai haver uma dificuldade na hora de se contratar o sexo feminino. Quer dizer, a gente está buscando cada vez mais facilitar a contratação de mulheres. Olha, vamos fazer justiça. Vamos fazer justiça não, vamos dar lugar de direito de fato. Só que diante dessas situações, o pessoal parece que trabalha na contramão, né? Eu acho que deveria ser pensado nos dois pontos e como a gente pode mexer isso. Mas é bem fato o que você falou. Na verdade, que o INSS assuma, que o SUS assuma a partir do momento em que esse contrato não esteja mais em vigor. Perfeito. Então, aí novamente, falta quem legislar? É fato. É aquele teu negócio, quem não se estabelece abre concorrência, né? Não é? Então, aí Senado. Cadê? Cadê? Por isso que eu falo, é um país que precisa de muita observação e critérios na composição das suas leis. É engraçado, são tantos detalhes que fazem o social que precisa ser pensado e deixam passar coisas que você percebe, que assim, passou o mínimo, aprovaram sem discutir. E uma coisa que eu te chamo muita atenção, Márcio, são o fato de muitas das discussões não pautarem na sociedade. Eu acho que se o Senado, se o Legislativo fizesse isso, vamos discutir tal coisa, não, mas vamos abrir uma audiência pública, vamos ver o que é a população. E aí, a partir do momento que se abre essa audiência pública e a população decide não participar, é diferente. Mas eles costumam tomar decisões o tempo inteiro, apesar de serem representantes do povo, né? Há as ressalvas, mas eles tomam as decisões, na maioria das decisões, como eu já disse aqui uma vez, a gente já comentou sobre isso, elas acabam pautando sobre a vida do cidadão. Então por que não perguntar para o cidadão e abrir mesmo esse plebiscito, ver como é que o cidadão vai encarar essa situação a partir desse momento, a partir do momento em que essa propositura for aprovada, a partir do momento em que essa lei entrar em vigor. Vamos ter o cidadão ao nosso lado, vai ser plausível para ele, e é muito complicado. Eu acho que essas decisões muito entre eles e nada chega pra gente, a gente está passando por isso agora, aqui na nossa cidade, é uma coisa que eu discuto o tempo inteiro, a gente precisa abrir mais esse leque, não para que as pessoas tomem decisões que eles devem tomar, mas que a gente consiga abrir um plebiscito, uma audiência pública e chegar na comunidade. Como é que você... Porque eles trazem as leis, eles acreditam, sabe, assim, é interessante para mim. É interessante para mim porque eu estou aqui nesse lugar e eu pretendo continuar, eu quero me estabelecer aqui, então vou trazer uma lei. E aí, o que a população acha? Interessante que o STF decide sobre a questão do contratante, né? Uhum. Então, é isso disso. A gente não está discutindo direito. Para quem já está um contrato de trabalho, não é um cargo comissionado e não é um contrato temporário. É aquele contrato que acontece comumente, né? Você vai lá, está trabalhando há anos na empresa, engravidou, afasta, tem garantia de volta no emprego. Ótimo, isso aí já está valendo. E a pessoa vai voltar para a empresa depois. Isso está valendo. Uhum. Isso aí o INPS já fica para o INPS. Isso está valendo. É garantido o retorno, o emprego, está valendo. Agora, o que não dá para o governo fazer isso, aí o que ele está fazendo. O Supremo decidir. Peraí, parece que faz assim, ó. Resolve isso aí, o problema é meu, mas não é meu, eu quero que saia do teu bolso. Eu quero dessa forma, se vira, como é que vai chegar aqui? E aí prejudica as mulheres de acessar ao mercado de trabalho. É só isso que vai criando. Não somos contra o direito da mulher, muito pelo contrário. Deu um ano, não deu 6 meses, deu um ano. Um ano para que a mulher, olha, um ano você vai ficar aí e depois, né, logicamente, você volta para o mercado de trabalho, para procurar um emprego, algumas pessoas, mas já dentro de uma condição, né? Filho na creche, pretende-se. Então, aí tudo bem, né? A gente é a favor a isso. Quanto mais benefícios, quanto mais reconhecimento, quanto mais se fizer justiça com o papel da mulher na sociedade, a importância da mulher na sociedade e reconhecimento disso, melhor. Mas não dá para você colocar ela nessa situação em que ela seja prejudicada por conta de uma condição de aumento de custos, né? Básico. É o nosso sistema, amigo. Maioria do STF vota pela condenação de 6 réus pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria de votos pela condenação de mais 6 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Apesar do entendimento, a pena dos acusados ainda não foi definida. Até o momento, 6 dos 11 ministros votaram pela condenação dos réus por os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. O julgamento virtual será realizado às 23 horas e 59 minutos. A condenação atinge os réus Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Jimenez, Marcelo Lopes do Carmo e Edneia Paz da Silva dos Santos. Com base nos votos que já foram preferidos, apenas acusados devem ficar em torno de 17 anos de prisão.
A pena do réu Jorge Ferreira deverá ficar em 14 anos de prisão. Pela modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto com o voto do relator. Em seguida, os demais ministros passam a votar até o horário limite estabelecido pelo sistema. César. É isso aí. Não tem muito o que falar, né? Como a gente falou há pouco. É um crime, tem que ser julgado, tem que ser... Eu só torço e quero muito que a gente consiga ser ágil e eficaz com os demais assuntos que temos tanto interesse que sejam resolvidos também. Acelerar para tudo, né? Acelerar para tudo. Não dá pra gente ser tendencioso e só mexer quando incomoda o meu calo. Não, tem que mexer quando incomoda o calo de todo mundo, assim. Tem que ser democrático. É isso que a gente tanto busca, é isso que a gente tanto prega. Precisamos ser democráticos. E a alegação, uma das alegações é exatamente essa. Não foi um ato democrático, foi um ato criminoso. Eu concordo e só espero que isso se amplie, o que a gente não tem visto, mas que isso se amplie para o restante das coisas paradas. Inclusive, utilização de DNA e etc. para identificar e comprovar a presença da pessoa no local. A presença, a culpa e acelerar a condenação. Então, verdadeiro CSI, né? É isso aí. Verdadeiro CSI. E por outro lado, uma indústria de 990... Continua, tá há 4 anos aí em investigação. Em investigação. Quer dizer, bom, crime tem que ser analisado, e se a pena e se houve correção é necessário aplicar, tudo isso tem que ser feito. É isso. Dentro daquilo que rege as leis, lógico, não mais acima do que é necessário, né? Mas a ser visto. O que a gente quer é a mesma celeridade aplicada nas outras situações. Exatamente. Que estão muito deficitários, principalmente os crimes de corrupção. STF garante regime aberto para condenados por tráfico privilegiado. O Supremo Tribunal Federal definiu ontem uma tese de julgamento para garantir que condenados por tráfico privilegiado de drogas tenham direito ao regime aberto de cumprimento de pena. A súmula vinculante foi aprovada para determinar que juízes de todo o país devem cumprir a jurisprudência do Supremo favorável ao benefício, que foi definida em decisões anteriores sobre a questão. A motivação da Corte foi o descumprimento da Lei Antidrogas, Lei 11.346 de 2006, norma que prevê o regime por diversos magistrados do país. A decisão do Supremo vale para condenados por tráfico que são réus primários, que tenham bons antecedentes criminais, não se dediquem à atividade criminosa e não integrem organizações criminosas. Eles poderão obter redução de 1/6 e 2/3 da condenação e deverão ter a pena que deverá ser convertida em prestação de serviço à comunidade. O último a se manifestar na votação, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que os benefícios valem somente para condenados que preencham todos os requisitos estabelecidos por lei. Prender esses meninos primários com pequenas quantidades de drogas, quando não façam parte do crime organizado, é fornecer mão de obra para o crime organizado dentro das penitenciárias, afirmou Barroso. Em caso de novos descumprimentos, caberá um recurso chamado reclamação constitucional ao próprio Supremo. André. Sim. Márcio, é um assunto complicado. Tem suas virtudes? Tem, mas Posso é um assunto. Traça uma linha para a gente raciocinar em cima disso. Vamos junto. Vamos lá. Eu digo o seguinte: eu não posso fazer com que esses réus primários, essas pessoas que não têm um envolvimento com o tráfico, elas sejam presas. Por quê? Sim. Por quê? Então, eu digo que a pessoa que não tem envolvimento, que é réu primário, que não tem antecedentes criminais, se ela for presa por tráfico de drogas, ela vai ser condenada, mas vai ficar no regime semiaberto. Então, eu defino quem é que pode traficar, quem é que pode transportar. Eu entendo que o Supremo observa por essas pessoas não irem, mas quando eu tenho algo que mostra o rigor no cumprimento, essas pessoas não vão ser cooptadas. Então, a intenção aí do Supremo, eu acho que pode desaguar em uma outra vertente de dar um perfil
para as pessoas que vão realmente ser aqueles que vão transportar as drogas ou vão traficar, porque é óbvio, o crime é organizado, o crime tem a sua inteligência, ele executa as suas ações. É organizado, você não está lidando com pessoas que são leigas, não, com pessoas que são inteligentes, instruídas e sabem como articular. Isso é notório, se você observar, você não vai... Não, filho, são inteligentes, são realmente posicionados, têm toda uma organização e ponto. E eu dei um perfil das pessoas, agora eu defino um perfil, das pessoas que poderão ser presas por tráfico de drogas e irão cumprir a pena em liberdade. Ou seja, qual é o senão que se coloca nessa questão? Não, e acaba... E, na verdade, essa é a minha linha de raciocínio. na verdade você está dando oportunidade para que ele continue, é o que você está falando, na verdade, porque não vai parar. Vai ser preso por tráfico de drogas, vai regime em liberdade. Preso por tráfico de drogas, liberdade. Liberdade. Próximo. Vai pagar, vai ficar, e aí não vai ter ninguém preso daqui para frente, porque, entendeu? Entendeu? Preso por tráfico de drogas. Não, você é réu primário, você é isso, um erro que você cometeu, solto. Próximo, preso por tráfico de drogas, você é réu primário, solto. É isso, Márcio, eu acho que você disse tudo. Eu acho, é como você disse, parece que a gente enquanto organismo político e público, a gente não tem essa organização que o crime tem, na maioria das vezes. E porque a justificativa do Supremo, não vou prender esse cara, porque ele vai transformar... Vem cá, filho, arruma o sistema penitenciário, então. Na verdade, eu acho que o sistema... é isso que eu ia falar agora. Acho que se de repente ele tivesse no sistema presidenciário que desse condições e realmente disciplinasse, não ia acontecer, porque o medo, ele lá dentro ele vai dar muito mais trabalho do que ele aqui fora. Eu reconheço que o crime organizado opera dentro dos presídios. Eu, como um poder instituído, reconheço isso. Então eu vou deixar eles trabalharem e não vou colocar Meu ninguém Deus, se você, o Supremo, reconheceu que tem todo um sistema dentro... Cadê O que está acontecendo nesse Por que não país? se organiza para poder parar com isso lá dentro? Mas você vê, parece amador, né? Então as pessoas falam, como jamais, você está sendo radical em tudo. Eu falo, não, eu estou só colocando uma linha de pensamento aqui. Não, é que... raciocínio que, tem que ter uma lógica, né? O que eles trazem... parece... Se perde um pouco, né, Márcio? Porque realmente eles têm... Se o sistema penitenciário não dá conta, por que não mexer nisso? Por que não trabalhar em cima disso? E aí, as pessoas que, é réu primário ou não tem um histórico, vai entrar ali, vai ser preso num sistema diferente dos outros. Nesse sistema, ou nesse lugar, ou desse lado, ou separado, para não ter esse vínculo, alguma coisa tinha que ser feito lá dentro. Não, para você não ser cooptado. Peraí, filhote. É bem isso. Olha só que situação, né? Então, realmente... Vamos ver o que vai acontecer, porque realmente é complicado. Vamos aguardar. O Senado deve fazer alguma coisa nesse sentido, deve ter alguma ação nesse sentido, e as coisas, porque a lei vai ser cumprida aí de fato, né? Eles estão dando... dão a entender, não. Eles colocam assim, a panos limpos, que a gente não tem o que fazer e que eles estão muito mais organizados que a gente, é fato. Então aí isso... Olha só a situação que envolve, diante de uma boa intenção, o que isso pode trazer como consequência. 10h34, mais alguma colocação sobre isso? Não, eu acho que realmente essa situação não tem muito o que colocar, a gente precisa realmente se organizar. Vamos a mais uma matéria. STJ julga a validade da retomada extrajudicial de imóvel de devedor. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir anteontem, dia 25, a constitucionalidade da lei que permite a retomada de imóvel de devedores sem necessidade de decisão judicial. A questão é discutida no processo de um devedor da Praia Grande que assinou o contrato com a Caixa para pagar um imóvel de R$66 mil, mas deixou de pagar parcelas mensais de R$ 687,38. A defesa do devedor recorreu à Justiça para contestar a validade da Lei 9.514 de 1997, norma que estabeleceu a execução extrajudicial do imóvel em contratos mútuos de alienação fiduciária pelo Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI. Pelas regras, o imóvel é a garantia do pagamento de dívida e pode ser retomado pelo banco no caso de inadimplência sem decisão judicial. Segundo os advogados, a lei não permite a ampla defesa e o contraditório. O placar de julgamento é de 5 votos a 0 pela manutenção da lei. Na sessão, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, votou pela constitucionalidade das regras. Para o ministro, mesmo que a medida extrajudicial, o devedor
pode entrar na justiça e contestar a cobrança e impedir a tomada do imóvel. Na avaliação do ministro, a alienação fiduciária permitiu uma revolução do mercado imobiliário do Brasil. O procedimento executivo previsto na lei constitui medida adequada na regulação legislativa e balanceamento entre os riscos assumidos pela instituição credora e preservação dos direitos do devedor, afirmou. O voto do relator foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os demais ministros vão votar na sessão de hoje, dia 26. Durante o julgamento, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, defendeu o modelo de alienação fiduciária e afirmou que a garantia permite o pagamento de juros menores em relação a outras operações. Segundo o advogado Gustavo César de Souza Mourão, representante da entidade, existem cerca de 7 milhões de contratos de empréstimos imobiliários na modalidade, número que representa 730 bilhões negociados. A taxa média de juros em contratos imobiliários garantidos por alienação fiduciária é a menor do que aquelas de operações equivalentes, afirmou. Por outro lado, o defensor público da União, Gustavo Zorteia da Silva, defendeu que os devedores e afirmou que a lei não dá espaço para o contraditório e reduz os poderes do consumidor. Não há espaço para expressar razões que possam questionar seus valores exigidos pelo credor ou para descaracterizar a mora. Ou se pagam os valores exigidos pelo credor, ou há consolidação da propriedade em favor do credor, afirmou. As informações são da Agência Brasil. André. Grande parte do que eu ia falar, Márcio, já está na própria matéria, né? A alienação fiduciária foi um grande avanço feito no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele modificou o sistema de securitização nacional, que é a disponibilização de crédito perante bancos e financeiras. O que eu quero dizer com isso? Antes, você comprava um imóvel pelo sistema de hipotecas, que ainda existe, até hoje existe, mas ele é mais utilizado para hipoteca de cédula de crédito rural, né? Para concessão de outras coisas, para bens imóveis. Para bens imóveis, eles criaram a alienação fiduciária. E o que ele faz? Ele torna mais célere o procedimento, porque o banco empresta o dinheiro para o comprador, né, adquirir o seu imóvel, e o comprador dá o próprio imóvel em garantia da dívida. Se ele não pagar, existe um prazo, né, o banco notifica a pessoa. Se a pessoa não pagar, aí o banco tem o direito de retomar o imóvel, recolhe-se o ITBI, a propriedade volta para o banco, aí o banco não fica dono, o banco pega esse bem, manda para leilão e o valor, né, arrematado vem para saldar a dívida e o saldo ele devolve para o comprador. Cara, é um sistema, não vou falar que é perfeito, mas é o mais adequado que tem. Isso trouxe segurança jurídica e estabilidade financeira para o país. Antes, Márcio, pelo sistema de hipoteca, você concedia o crédito para o comprador e fazia uma hipoteca. Se não pagasse, o credor ia discutir com o devedor a hipoteca. O imóvel não. O imóvel é do dono. Aí você vê, mas como assim se ele não pagou? Como que é dele? Esse é o sistema de hipoteca. Então, para o credor, no caso, a gente sempre fala banco, né? O credor reaver o seu crédito, ele entrava na justiça e levava 10, 15, até 20 anos discutindo. Ele vai ter dinheiro para pagar advogado, contratar e entrar na justiça? Então, é isso que é engraçado. O cara fala assim, mas eu não tenho condições. Você vai até o banco e renegocia a dívida. Cara, o banco não quer o imóvel, Márcio. O banco não quer, o banco quer o dinheiro. Eu tenho 3, você pode ir lá, renegociar a dívida e pegar essas parcelas e jogar pro final. Tem diversas formas. Se você tem fundo de garantia, vai lá e amortiza. Se você está numa situação, se você está desempregado, existe uma forma para suspender o pagamento? Aí não, né, Márcio? Mas o dinheiro não é do trabalhador, não é do fundo de garantia? Não. Aí você está entrando num campo é na caixa. Esse caso específico é caixa. Não, mas aí o sistema de alienação fiduciária pode ser para qualquer banco ou estabelecimento de crédito. Mas nesse caso, estou falando da caixa aqui. Então, mas o dinheiro não é... O dinheiro, veja, você está confundindo uma política pública que utiliza o dinheiro do Fundo de Garantia para incentivar a venda de imóveis e zerar o déficit habitacional com uma relação privada de compra e venda.
Meu Tá, querido, mas você a partir do momento que eu vou lá, eu sou trabalhador, eu vou lá e compro, eu vou comprar meu imóvel, utilizo do fundo de garantia. Do meu Isso. fundo de garantia para pagar o imóvel. E outros trabalhadores, os fundos de garantias deles estão lá para garantir a venda do imóvel. É utilizado isso, né? Então, o banco, quem o construtor vai receber o valor dele, o banco faz a sua negociação, recebe o seu percentual e está tudo certo. Se o sujeito passa por uma dificuldade e deixa de pagar, 3 prestações, já pode perder o imóvel. Pode perder o imóvel. Agora, eu volto a perguntar, o sujeito está numa situação difícil. Como Então, é que ele vai Márcio, perder a casa própria? Márcio, aí, cara, aí a gente Cabe tem uma que ser- negociação, porque assim, o que você Cabe. falou, o que você falou é o seguinte, ó, não dá para mudar o modelo, porque senão vai aumentar o valor do Exatamente. empréstimo. Tudo bem. Ou vai Agora, travar o empréstimo. Agora, se a ideia é que o trabalhador tenha o teto, né? E eu acho que boa parte do brasileiro não deixa de pagar, não é porque ele não quer pagar, não quer sonegar, né? Não é porque isso, Marcelo. né? Mas se atenha a essa matéria, o imóvel é de 600 mil reais. Não, é não, isso? imóvel, o valor é 680 e poucos reais, é 66 mil Não, reais. mas o valor do imóvel não tem na matéria? 66 mil reais, deixa eu pegar aqui, ó. Não, o valor do bem não tem? 66 mil reais que foram feitos de 66? Aí eu tô não. falando. Desculpa, então eu devo Ó. ter confundido. A Caixa para pagar um imóvel de 66 mil reais. Ah, o imóvel de 66 mil reais. Então o critério entende? do valor não é. Mas veja, é uma relação contratual, cara. Sim. Entendeu? As regras estão postas as aí. regras estão lá, a lei é clara. tá Eu tudo- não consegui pagar, meu querido. Aí você cai num problema que a gente briga na questão política, né? A gente quer um governo melhor, um governo que traga oportunidades, que não seja tão pão e circo, né? Para que um trabalhador não perca o seu emprego dentro de um financiamento e seja obrigado a ir para o aluguel, ser despejado. Tá? Mas aí me diz, contratou um advogado e tá chegando no STJ, esse advogado tá trabalhando de graça? Vai deixar de pagar Justiça 60. gratuita. Beleza, provavelmente deve ser um amigo, tá? Mas calma aí, o tempo que ele está protelando, ele não conseguiria negociar com a Caixa? Deixou passar os 3 meses? Porque assim, Márcio, a gente fala em 3 parcelas, mas não chega a 3, tá? Acaba ficando 6 até 7 meses. Que a Caixa não é tão eficiente assim. Passou Execução. 3 meses, não são. Ó, passou o primeiro mês, você já começa a receber a notificação. Eu sei porque eu tive um imóvel financiado, e um mês ou outro atrasava 2, 3 dias. Pô, vencia dia 10, no dia 11 já recebi a mensagem, oi sumido. Porque eles são muito eficientes nisso. Então passa 3, 4 meses, quando chega no 5º mês você recebe uma notificação dos 3 meses, mas é no 5º mês que você recebe. Mas atrasou 3, mas peraí, tu já tá 5, não tá 3, você tá 5. Pode ter certeza que esse rapaz aí não tá só 3 atrasado. Porque ele não voltou a pagar. Se ele tivesse voltado a pagar, com certeza ele teria feito refinanciado. E o que o banco costuma fazer? Ele pega a dívida, refinancia e essas ele joga pro final. Vai pagar mais juros? Mas não vai É a perder o regra imóvel. do jogo. Mas você não vai perder, você vai tomar um fôlego. Entendeu? Então eu acho que isso aí, o STJ é uma decisão acertada, tá? Talvez o sistema monetário tenha que fazer alguns ajustes, né? Melhorar a disponibilização de crédito para as pessoas de baixa renda, para que elas possam adquirir o seu primeiro imóvel, isso é importante, né? Difundir as regras para que todo mundo saiba que pode usar o fundo de garantia, você pode, de repente, parcelar a entrada, até a documentação de cartório você coloca no financiamento, sabe? Tem todas umas regras. Então, talvez está faltando publicidade, né? Da transparência. Mas nesse caso aí, cara, desculpa, eu tô com o STJ. Entendeu? Bom, vamos aguardar então o que vai ser feito dessa situação aí. Torço 5 pela votos a pessoa. 0, deve seguir. Vamos aguardar. Torço pela pessoa, de verdade. Espero que você consiga. É porque depois que você faz a intimação e o banco recolhe o ITBI, a propriedade volta pro banco. Aí o banco manda para leilão. Entendeu? Aí Para já reverter é difícil. Você tem que ir lá antes da propriedade voltar. É que nem esse imóvel de CDHU, por exemplo, aqui no Rubens Lara, é assim, tá? O pessoal acaba deixando de pagar por N motivos. O CDHU não é muito menos sério do que um banco, tá? O banco já demora. Imagina o CDHU. Então o CDHU entra, intima. Quando o CDHU vai na casa da pessoa
para tirar, a propriedade já está em nome do CDHU, entendeu? Então esse tipo de procedimento da alienação fiduciária foi algo que trouxe segurança jurídica, deixou o mercado mais tranquilo, incentivou muito o ramo da construção civil, tá? Porque se você for buscar, o boom imobiliário que nós tivemos no Brasil começou em 98 para 99, que por causa dessa lei. Tá? Essa lei trouxe segurança jurídica para as construtoras, os empresários, né, as pessoas, os investidores, colocar dinheiro numa obra, vender imóvel financiado e ter certeza que vai receber seu dinheiro. Só chegou, comprovou que não está pagando, vai lá no cartório, revolta o imóvel, reverte e aí vai... Vai mandar para outro. Virtual News.